Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27:17. Muitos irmãos se reúnem periodicamente para se confraternizar, cantar, orar e ouvir a palavra de Deus. Destaco a importância dessas reuniões como uma oficina que Deus pode usar para aperfeiçoar aqueles que têm participado. O versículo diz que o ferro afia o ferro, assim como o homem afia seu amigo companheiro. Mas no original diz mais ou menos assim. Assim como o ferro afia o ferro, homem afia o semblante do seu próximo. Isso porque o semblante é que mostrará efetivamente o que aconteceu na interioridade desse companheiro. O importante é se preocupar com o que está na interioridade. Isso não é possível se houver superficialidade, se não se colocar força na lima que afia a lâmina. Relações baseadas na verdade é que fazem isso. A verdade traz a firmeza capaz de moldar e afiar as pessoas. Isso é necessário, foi assim que Deus nos fez. Amizades são colunas de apoio na nossa jornada. Sentimos falta de uma relação onde confiamos no outro e nos sentimos confiáveis. É a verdadeira amizade cristã. Dentro de um ambiente com afeto, a advertência faz parte desse afiar, na medida em que isso é usado para nos alertar dos nossos pontos cegos. Há pontos cegos na nossa vida em várias áreas, mas pense. Quando se trata de um ponto cego relacionado à palavra de Deus e ao relacionamento com Jesus Cristo, qual o melhor ambiente para que essa advertência e exortação sejam feitas? Em Hebreus 3:13, a palavra diz: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Todos os dias. Seria para sermos duros? Quem suportaria? Mas no original exortar tem o sentido de chamar alguém para perto e falar ao ouvido. Quando vir alguém precisando de ajuda, chame-o para perto, sentindo o seu coração, e fale. Isso é acolher o necessitado e dá sentido ao que vimos em Hebreus. Firmeza nada tem a ver com dureza. Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Vou chamar essa repreensão de que fala esse versículo de confrontação. Certa vez, um pastor canadense fez um comentário a respeito da cultura brasileira, dizendo que aqui não há espaço para a confrontação do erro e a discordância e ao mesmo tempo ser amigo. É um comentário que vale a reflexão. A confrontação é que aperfeiçoa as pessoas, assim como o ferro afia o ferro. É interessante a comparação aqui de pessoas com o ferro, não é? Por que será? Estaria fazendo menção à nossa resistência à confrontação? Pode ser, pois às vezes a confrontação não nos deixa confortáveis. Mas a palavra de Deus nos aperfeiçoa e Deus pode usar um amigo para isso e, com a ministração do Espírito, somos convencidos e transformados. Mas uma coisa é certa. Ao nos comparar com o ferro, Deus não está dizendo que devemos ser duros, mas firmes em amor. Não há como afiar sem atrito. Mas isso é papel da palavra por meio da ministração da verdade. Para se afiar uma espada, por exemplo, é preciso a combinação de força e técnica para saber o ponto certo, e para deixar o fio do corte certo. Então é preciso confronto e conhecimento em equilíbrio e amor. O atrito de um ferro se encontrando com o outro é como uma atitude de troca mútua, compartilhamento. Amizades ensinam a respeitar, aconselhar, corrigir, consolar e, principalmente, amar. Ambientes de comunhão e amizade são aqueles onde se pode abrir o coração e falar do que se sabe e do que se quer saber. Falar o que pensa. Jesus disse que se relacionava com seus discípulos não como servos, mas como amigos porque esses sabiam o que ele fazia. Ele ensinou o que trouxe do Pai a eles. E os chamou para a mesa da doce comunhão. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15:15. Isso quer dizer que em um ambiente de amizade onde um ferro afia outro ferro não há autorização para distratos, exigências e falas tão diretas que entristecem e façam feridas, mas de um ambiente onde a sabedoria, a verdade e o afeto andam juntos. Isso se chama maturidade espiritual, maturidade relacional. Provérbios 27:9 diz: Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. João 13:34 diz: Um novo mandamento vos dou, em que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
E em Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Se é assim que vocês têm feito, que assim continue para que uma pessoa possa servir a outra e aperfeiçoarem-se mutuamente. A convivência em comunhão, um afiando o outro, é tão importante que quando Jesus enviou os discípulos para a missão de levar o Evangelho disse para irem de 2 em 2. Pois, que utilidade há no ferro sem estar afiado, sem corte? Um discípulo precisa de outro para continuar servindo. Daí a importância de congregar e cultivar a comunhão para se deixar afiar e poder ser mais útil. Mas, insisto, para isso funcionar, ou seja, para um ser humano conseguir afiar o outro, só com a ajuda do Espírito Santo, e com amor. O apóstolo Paulo disse que mesmo que ele tivesse dons, conhecesse todos os mistérios, entregasse seu próprio corpo, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ele mesmo nada seria e nenhum de suas ações seria proveitosa. Sem amor não há como afiar o ferro. Que essas reuniões, amizades e comunhão possam ser uma oficina de Deus para isso.